Olá pessoal, voltando então, vamos fazer mais um exemplo aí da regra da matriz inversa. Vamos resolver o sistema associado a essa equação matricial aqui. Vamos escrever o sistema aqui em cima, como é que ele seria, olhando para a equação matricial. Coeficientes 2 e menos 1, incógnitas x1, x2, termo independente zero. Então, 2x1 menos x2 igual a zero. Segunda equação é a segunda linha. Coeficientes 3 e 1, incógnitas x1 e x2, termo dependente 5. 3x1 mais x2 igual a 5. Bom, professor, mas isso aqui é fácil de fazer pela adição. Tá, mas eu quero aplicar aqui a regra da matriz inversa, praticar isso aqui. Porque numa 2x2, tudo bem, a adição resolve. Mas numa 3x3, num sistema aí que tenha mais incógnitas, mais equações, o trabalho já vai ser outro. Tá? Então vamos lá. Matrizinha A ali, né? Matriz dos coeficientes. Matriz identidade. E vou trabalhar nela. Para o 2 virar 1, divide todo mundo por 2 na primeira linha. Então vai ficar 1 menos meio, meio e 0. Agora, para o 3 ficar 0, eu vou pegar a segunda linha, menos 3 vezes a primeira, que aí vai ficar menos 3 mais 3, vai zerar. Aqui vai ficar 3 meios positivo, vai somar com 1 inteiro, vai virar 5 meios. Menos 3 meios mais 0 vai ficar menos 3 meios. E 0 mais 1 vai ficar 1. Beleza? Agora os 5 meios tem que virar 1 inteiro. Só multiplicar pelo inverso dele. Então vou multiplicar a linha toda por 2 quintos. Aqui vai virar 1. O 2 com 2 vai simplificar, mas vai virar menos 3 quintos. E o 1 vezes 2 quintos vai virar 2 quintos. Agora eu preciso transformar o menos meio em 0. Então basta pegar a linha 2, né, pegar a linha 1 mais metade da linha 2. Mais meio vezes a linha 2. Então aqui vai ficar 1 meio menos 1 meio, vai zerar. Aqui vai ficar menos 3 décimos, que vai juntar com esse 1 meio aqui e vai ficar 1 quinto. Tá? E aqui vai ficar 1 quinto somado com 0, 1 quinto. Essa aqui vai ser então a minha matriz inversa. Aqui está a matriz dos coeficientes elevado a menos 1. Agora é só então isolar a matriz x. X igual a inversa de A vezes B. E aí é a parte fácil do problema, né? Multiplicação de matrizes. 1 quinto vezes 0 é 0, 1 quinto vezes 5 dá 1. Menos 3 quintos vezes 0 é 0, 2 quintos vezes 5 dá 2. Pronto, x é igual a 1 e 2. Mas eu estou falando de resolver um sistema, então, conjunto de solução de sistema, par ordenado. 1 para x, 2 para y. O método da matriz inversa é muito prático, é muito rápido, desde que você consiga inverter rapidamente a matriz. O problema está em inverter a matriz, mas você entende que inverter a matriz é algo do assunto anterior, do estudo de matrizes, não da resolução do sistema. A resolução do sistema é pegar a inversa e multiplicar por b. Só. É inversa vezes b. O achar a inversa que pode dar um pouco mais de trabalho. E também traz algumas limitações, né? Toda matriz tem inversa? A gente sabe que não. Existem matrizes chamadas de singulares ou não invertíveis. Tá? E outra, para poder pensar em ter inversa, a matriz tem que ser num formato muito específico. Tem que ser matriz quadrada. Então, tudo isso nos leva a uma seguinte observação importante. Apesar de muito prático, apesar de muito rápido, a regra da matriz inversa só é capaz de resolver sistemas lineares onde A seja uma matriz invertível. E para que isso aconteça, o A tem que ser um sistema quadrado. O número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. E deve ser classificado como SPD. Entendeu? Isso significa o quê? Se A na menos... desculpa. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o contrário. Se não existe A na menos 1,
ou seja, se a matriz não é invertível, se a matriz é singular, então não é SPD. Isso é verdadeiro, ok? Essa afirmação é completamente verdadeira. Então, quando eu estou classificando um sistema, se eu percebo que o sistema não é invertível, a matriz dos coeficientes, eu já sei que esse sistema não é SPD. Isso já me garante. Daqui também vem outra ideia, né? Como que eu sei que uma matriz não é invertível? Primeiro ponto, não é quadrado. Aí nem cabe pensar. Professor, mas ela não pode não ser quadrada e ser SPD? Sim. Eu estou falando de uma matriz quadrada que não é invertível. E quando que uma matriz quadrada não é invertível? E aí essa observação eu quero trazer para cá. Quando o determinante dessa matriz, e aí determinante só cabe para matriz quadrada, né, for igual a 0. Então o determinante da matriz dos coeficientes igual a 0 transforma o sistema em não SPD. Pode ser SPI, pode ser SI, mas transforma em não SPD. Legal? Legal. Resgatando essa ideia de determinante, vem a regra de Cramer. E a regra de Cramer vai usar os determinantes para resolver o sistema. Como então funciona essa regra de Cramer com esses determinantes? Bom, então vamos lá. Regra de Cramer, ela também se baseia na representação matricial de um sistema de equações lineares. Então também vou usar aquela representação AX igual a B. Mas agora eu vou trabalhar com determinantes, não com a inversão de matriz. Que normalmente é um pouco mais fácil de trabalhar, né? Depende do tamanho do determinante. A gente já viu isso no assunto anterior. Então aqui eu tenho a representação do sistema, que é equivalente a essa representação matricial, onde eu tenho aqui a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, matriz X, que é a matriz das incógnitas, e matriz B, que é a matriz dos termos independentes. O primeiro passo deste método é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Eu acabei de mostrar para vocês, no slide anterior ali, que se esse determinante D, que é o determinante de A, tá? Estou chamando de Dzão, que é o determinante principal, o determinante da matriz dos coeficientes, se ele for igual a 0, eu estou falando de um sistema possível indeterminado, ou estou falando de um sistema impossível. Porém, se ele for diferente de 0, com certeza eu estou falando de um sistema possível e determinado. Então eu dei isso aqui, ó. Eu peguei a matriz dos coeficientes, troquei aí o colchete por barra simples, e vou calcular esse determinante. Ele é de segunda ordem, diagonal principal menos diagonal secundária. Ele é de terceira ordem, regra de Sarros. Ele é de sexta ordem, aí você procura ou Laplace, ou vai tentar triangular ele, mas você vai ter que procurar uma maneira aí de resolver esse teu sistema aí. Esse teu determinante, perdão. Tá? Determinante foi assunto anterior, da primeira prova. Creio que estamos bem entendidos disso agora para dar sequência. Após o cálculo do determinante, o que eu vou fazer? Eu vou calcular mais n determinantes. Esse n é justamente o número de incógnitas que eu tenho. Então eu vou calcular um determinante para cada incógnita. Esses determinantes novos eu vou chamar de dxi. Eu vou colocar um índicezinho aqui que é a incógnita. x1, x2, x3 até o xn. Professor, se no meu sistema as incógnitas forem x, y, z, posso fazer dx, dy, dz? Lógico. Se as minhas incógnitas forem a, b e c, posso fazer dA, dB, dc? Lógico. Tá? Você vai escrever só um índice para representar quem são esses determinantes, que eles estão linkados diretamente com uma das incógnitas do seu problema. Tá? E o que eu faço nesses determinantes novos? Em cada determinante novo, a gente vai pegar a matriz dos coeficientes e vai trocar a coluna I pela coluna dos termos independentes.
Quem que é a coluna I? É a coluna que representa aquela variável xi no meu sistema. Olha só, vamos pensar na primeira variável, x1, está na primeira coluna. Eu troco a primeira coluna pelos termos independentes B1, B2 até Bn. Entendeu? Eu troco os elementos que estavam na primeira coluna da matriz dos coeficientes por esses aqui. Para a próxima, eu volto para a matriz original dos coeficientes e agora eu vou trocar a segunda coluna. Então veja que a primeira voltou a ser A11, A21, A31 até AN1. Só que a segunda coluna passou a ser agora a coluna dos termos dependentes. Para a próxima, volta a segunda original e troca a terceira. Volta a terceira original, troca a quarta. Até que você chegue na última coluna. Então são N determinantes novos. Você já tinha calculado um determinante antes. E agora você calculou mais N, você calculou N mais 1 determinantes. Depois de calcular todos esses N mais 1 determinantes, nós teremos os valores das incógnitas no seguinte formato. Cada incógnita xi será a razão entre o seu determinante dxi por d. Ou seja, x1 é igual a dx1 sobre d, x2 é igual a dx2 sobre d, e assim por diante até o xn, que vai ser dxn sobre d. Feitos os determinantes, basta você fazer a divisão desses valores. Ou seja, é um método prático? É prático. Até porque determinante 2 por 2, 3 por 3 é rápido de fazer. E alguns outros determinantes também são rápidos de fazer, desde que tenham algumas propriedades. Então é um método muito, muito, muito interessante. Porém, você percebeu que está dividindo por d aqui? E qual valor o denominador não pode assumir numa divisão? 0, né? E se o d for 0, eu vi no slide anterior com vocês ali, que aí o sistema não é SPD. Exatamente. Assim como na regra da matriz inversa, a regra de Cramer só resolve sistemas lineares onde o d é diferente de 0. O que isso aqui significa? Que além de ser quadrado, porque senão não tem como fazer determinante, ele tem que ser classificado como SPD. A regra de Cramer e a regra da matriz inversa não são capazes de resolver sistemas SPI ou SI. Beleza? São métodos excelentes, mas só resolvem sistemas SPD e quadrados. Fechou? Ficou claro isso? Não, senhor. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer alguns exercícios sim, mas para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos fazer esses exercícios no próximo vídeo. Beleza? Segue aí.